Cada vez mais, as pessoas estão se conscientizando dos abusos financeiros praticados pelos bancos e procurando seus direitos. Com a subida dos juros e aumento dos preços dos veículos, grande parte da população foi em busca dos seus direitos para reduzir as cobranças abusivas em seus contratos bancários. E é aí onde os golpistas se aproveitam. Sou Christian Lessa, advogado há mais de 5 anos e atuo na área jurídica há mais de 9 anos. Nesse vídeo aqui, você vai aprender como golpistas se passam por empresas de assessoria financeira para aplicar golpe. Fica aqui no vídeo para você aprender tudo e não cair nesse golpe. É uma ação que permite o consumidor questionar seus direitos na justiça e revisar um contrato com o banco, seja de financiamento de veículo ou qualquer outro tipo de contrato. Por exemplo, o banco pode estar fazendo cobranças indevidas na sua conta corrente e você pode entrar com uma ação para restituir aqueles valores e receber indenização por isso. Já no caso da ação de revisão de juros, juridicamente, a ação é ajuizada com o intuito de reduzir os juros e retirar algumas tarifas ilegais do contrato. Mas a maior vantagem de entrar com a ação de revisão de juros é conseguir um bom acordo com o banco, tendo em vista que se a ação for bem feita, você consegue limitar as ações jurídicas do banco e conseguir um bom acordo de até 90% de desconto na quitação. Geralmente, os golpistas montam uma empresa de fachada que supostamente seria uma empresa de assessoria de crédito com o intuito de aplicar golpes, mas ao mesmo tempo dá um ar de ilegalidade à empresa. A polícia já vem desarticulando várias dessas empresas, mas como essas empresas contratam alguns escritórios de advocacia para poder entrar com ação, eles alegam que ao contratar o escritório, o advogado ao qual eles contrataram não tem obrigação com o resultado do processo, o que também não daria a eles essa obrigação. Por quê? A atividade jurídica ela tem obrigação meio, não fim. O final é dado por um juiz ou por um colegiado, né, por desembargadores. Então, assim, o advogado não tem compromisso com o resultado do processo, apenas com a atividade exercida durante o processo. Então, essas empresas, elas sabem dessa questão legal do advogado e usam isso para poder escapar de investigações ou qualquer coisa do tipo, porque eles dizem assim, nós contratamos advogado, a culpa é do advogado, enfim, eles jogam a culpa para o escritório, para o advogado ou até mesmo para o processo, para se eximir de culpa. Então, por isso é tão difícil às vezes provar que você caiu no golpe. Mas, durante esse vídeo, te darei algumas dicas de como você não cair nesse golpe. Se estiver gostando do vídeo, se inscreve e deixa um like. Esse like vai ajudar bastante a difundir esse conteúdo e mais pessoas terem conhecimento e não cair nesse golpe. A primeira coisa que você deve desconfiar quando você vai contratar esse tipo de serviço é sobre as promessas que são feitas. Por exemplo, redução de parcela. Essas empresas sempre prometem que vão reduzir sua parcela, seja reduzir pela metade, ou reduzir 40% a parcela, 30% a parcela, qualquer coisa do tipo. O que a jurisprudência diz hoje sobre essa questão de redução de parcela? Os juízes não acatam redução de parcela no processo. Se você quiser fazer uma revisão de juros, você tem que depositar o valor da parcela integral. Se você contratou R$1.000 com o banco, você vai ter que depositar R$1.000 desse valor na conta da justiça. E você fazendo depósito na conta da justiça, que seria o depósito judicial, aí sim aumenta a sua chance de ter um bom acordo, né, de revisão de juros. Então, se a empresa que está contratando prometeu a você redução de parcela, pode ter certeza, eu estou te afirmando, com 100% de certeza, é golpe, você vai ter problemas. Então, se prometeu reduzir sua parcela, não contrate, procure um profissional da área que seja especialista e tenha ética, não contrate esse tipo de profissional. Seja uma empresa te fazendo promessas ou até mesmo algum outro advogado. Em relação aos depósitos judiciais, o que essas empresas fazem? Eles falam que o juiz autorizou o seu depósito judicial, certo? Com valor reduzido, o que a jurisprudência não permite, e emite um boleto para você. Na hora de pagar esse boleto, se você já contratou essa empresa, verifica se esse boleto está em nome da justiça, certo? Se o destinatário desse boleto é o Tribunal de Justiça ou se é uma empresa privada. Se for empresa privada, questiona e não paga. Mostra isso para um advogado, explica, eu contratei, estão dizendo que isso aqui é um boleto judicial. E aí o advogado vai te dizer, vai te confirmar, não é um boleto judicial, mas é muito simples. É só você ver o destinatário do boleto. Se for o Tribunal de Justiça, né, na hora que você colocar lá, escanear o boleto, não basta estar escrito no boleto, tá? Porque eles podem fraudar isso também. Você tem que escanear o boleto com o aplicativo do seu banco, aí na hora que você escaneia vai aparecer as informações do recebedor.
Se o recebedor for o Tribunal de Justiça, aí tá ok. No entanto, se não for, não paga, porque esse dinheiro vai diretamente para a conta de alguma empresa ou de uma terceira empresa que eles colocam lá, e você nunca mais vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então desconfie sempre quando te mandarem um boleto dizendo que é um boleto judicial. Em relação às custas, que é um problema também, eles prometem que ao você contratar a empresa, não precisará pagar mais nada, apenas esperar para fazer a quitação. Só que alguns dias depois eles te ligam informando, precisa pagar as custas do processo, e você é pego de surpresa porque não saberia que tinha aquelas custas. E muitas vezes tem que pagar 2 mil, 3 mil, depende de cada estado, né? Cada tribunal de cada estado tem as suas regras de cobrança. Então, sempre, a maioria das pessoas acabam tendo surpresa quando chega nesse momento aqui. Porque, em regra, uma ação judicial tem que pagar custos judiciais. Mas, se você for uma pessoa que não tem condições de arcar, você pode pedir a justiça gratuita. E na maioria dos casos, a justiça gratuita é deferida. Se for comprovado que realmente você não tem condições de arcar com as custas do processo, o juiz vai deferir. Então, toma cuidado que eles não têm esse trabalho minucioso de se preocupar com que o juiz defira a justiça gratuita. E às vezes você não tem dinheiro para arcar com as custas do processo e acaba se prejudicando. Outra surpresa financeira que eles alegam é o laudo técnico, que eles também não informam na hora que você contrata, porque eles querem que você contrate eles, né, o mais rápido possível. Aí depois que você paga, começa a aparecer as pegadinhas. Eles informam que é preciso fazer um laudo técnico do contrato, dos valores que estão aplicados no contrato. Você precisa pagar uma pessoa, um contador, um técnico, para poder fazer esse laudo. E aí também é um outro problema, que muitas pessoas não têm condições mais de pagar nada, porque tudo que a pessoa pagou já achava que estava, tudo que a pessoa tinha disponibilizado, já achou que já estava disponível. No primeiro pagamento que fez a empresa, estava coberto por tudo aquilo, só que aparecem essas surpresas, como por exemplo a do laudo técnico. E aí a pessoa não faz, quando a ação dá errado, que não é por esse motivo que dá errado a ação, mas quando dá errado, eles alegam, mas é porque você não fez o laudo técnico. Enfim, existem diversas desculpas para o tipo de golpe que eles aplicam. Em outro vídeo que eu fiz sobre o golpe da redução de juros, eu contei a história de um colega meu, uma pessoa próxima a mim, que infelizmente caiu nesse golpe. É uma empresa que é muito conhecida aqui no Nordeste, no local onde estou gravando esse vídeo. Inclusive faz anúncios em programas de esporte, rádio. Ele acabou contratando essa empresa, pagou no ato da contratação o valor, depois a empresa cobrou o laudo técnico, ele pagou, depois teve que pagar as custas judiciais, até que veio o momento da empresa mandar os boletos. Ele pagou 3 boletos judiciais, com a parcela dele, se não me engano, era 1.500, ele chegou a pagar 750. 3 boletos de 750. Por quê? A empresa prometia reduzir em 50% o valor da parcela dele. Então ele pagou 3 boletos, 3 meses, com esse valor de R$750. No entanto, esse boleto não era judicial. A empresa alegou que era judicial, mas ia diretamente para a conta da empresa, de uma outra empresa, na verdade, não era nem a mesma, eles colocam outra empresa. O dinheiro ia para lá, e quando foi com 3 meses depois, ele descobriu que o carro dele estava em busca e apreensão. Já a empresa informando, seu carro está em busca e apreensão, esconda o carro. E ele teve que esconder o carro dele, só que teve um dia que ele saiu para trabalhar, precisou usar o carro, porque ele não contava com isso. Quando ele entrou com a ação, ele não contava que teria que esconder o carro. E, infelizmente, o oficial de justiça acabou prendendo o carro dele e ele perdeu tudo. Quando ele foi procurar a empresa para, pelo menos, ressarcir aquele dinheiro que ele tinha depositado na conta em depósito judicial, qual a empresa tinha dito que seria, ele descobriu que não existia esse depósito judicial. A empresa parou de atender ele. Quando ele começou a procurar no local físico da empresa onde ele contratou, chegava lá e inventava 1000 desculpas e ele nunca mais conseguiu recuperar esse dinheiro. E também, recentemente, uma cliente me procurou. Ela tinha contratado uma outra empresa que também prometia as mesmas coisas, aconteceu o mesmo roteiro que eu já expliquei aqui no vídeo, só que como estava no começo, ela só tinha feito um pagamento e se negou a pagar o laudo técnico. Acabei fechando com ela e estou tentando reverter algumas coisas do processo ao qual a empresa já tinha contratado um advogado para fazer e revertendo essa situação. Às vezes é difícil, porque dependendo da petição que foi feita por esse advogado que a empresa contratou lá, é muito complicado reverter, às vezes nem tem como mais. Mas nesse caso, por algumas coisas que tinham sido alegadas aí por o banco ainda não ter sido citado, eu consegui resolver algumas questões. Mas é uma situação complicada, então tome muito cuidado na hora de contratar qualquer profissional.
saiba o histórico daquele profissional. Se você está contratando advogado, pesquise no site da OAB, né, chamado CNA, que é Cadastro Nacional de Advogados. Você coloca lá o nome dele, a OAB dele, pede a OAB dele, deixa eu ver se é a OAB, coloca lá, vê se realmente ele é advogado. Cuidado, porque infelizmente muitas pessoas estão sendo levadas a cair em golpe. Em resumo, a ação de revisão de juros é uma medida que deve ser procurada por pessoas que buscam adequar seus contratos bancários, mas só deve ser feito por advogados especialistas na área, para que você evite contratempo. Deixe aqui seu comentário se você já foi vítima dessas empresas ou se conhece alguém que já caiu nesse golpe. Aqui no meu canal eu já fiz diversos outros vídeos falando sobre revisão de juros, inclusive tem um vídeo também falando sobre esse golpe de revisão de juros que você pode assistir, basta procurar aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo.